Em 1960 eu chegava aqui em Belém do Pará com a minha família, junto em Belém do Pará, para conhecer essa cidade que eu não conhecia, vindo do interior. E a minha mãe, ela era católica, chegou junto conosco, todo mundo pequeno. E no mesmo dia que ela chegou, em novembro, ela procurou a Assembleia de Deus do bairro da Condo, uma igreja pequena, não era grande, era pequena. Nessa época, quem era o presidente da Assembleia de Deus era o pastor Fermino, nem o Fermino, era o Acibide, desculpa, Acibide. Tempos e tempos eu era criança, acompanhava minha mãe para a escola dominical. Com tempo depois, o Acibide faleceu, quem assumiu foi o Fermino Gouveia. Muitos tempos. Depois o Samuel Câmara assumiu. E hoje nós vemos a Assembleia de Deus como é que ela está. Era a casa de oração da Assembleia de Deus. O que eu estou falando para vocês, desculpa eu estar fazendo assim, porque meu celular, a parte frontal não está funcionando, só assim. Então me perdoe, me desculpe. Mas dá para a gente fazer o trabalho. O que me traz mais tristeza é ver o que está acontecendo dentro da Assembleia de Deus, que não é mais casa de oração. Hoje é só Assembleia de Deus. A nossa congregação, nosso ministério está sendo usado para palco de festividade pagã. Eu não sou contra, o aluguel foi bom, foi 12 milhões, muito bom. Ajudaria muito a igreja, mas se fosse para uma benfeitoria para os irmãos. Infelizmente não chamaram os irmãos, não convocaram os discípulos das congregações, os irmãos, pedindo uma opinião, que seria o certo. Não. Eles são presidentes, são chefes, fizeram. E nessas festividades você viu que um lugar consagrado a Deus se tornou um templo pagão. O centenário foi construído com a ajuda de tantos irmãos. Mas tantos irmãos dízimos, oferta, um cofrinho que mandavam fazer, e as pessoas ajudavam. Infelizmente, o templo foi violado. Casa do Senhor é casa do Senhor. O que é para Deus, o que é para Deus. O que é para o homem, é para o homem. Não poderemos misturar as coisas, infelizmente misturar. Eu fico triste que muitos irmãos meus espalhados pelo Brasil, pelo mundo, cobrando, pastor Felipe, o que foi isso? É isso. Nós não podemos falar nada, nem dizer nada. Hoje, no dia da consciência negra, eu trouxe para vocês para mostrar o que é que está acontecendo. A Assembleia de Deus, ela vai ficar igual à Igreja Universal, que era dos discípulos, era dos obreiros, era dos irmãos. Hoje em dia não é. O dono, o proprietário da Igreja Universal é de Macedo. A Record foi comprada para servir a Deus. Hoje você veja a situação. Assim a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela não é mais dos irmãos, dos obreiros, não é mais das pessoas que servem. O presidente, dono dela é o Samuel Câmara. Ele organiza, ele faz, ele determina, e a gente não pode falar nada. Tem que escutar. Então, muitos irmãos, eu estou falando porque eu estou sendo cobrado muito, porque sempre eu divulguei a Assembleia de Deus, desde 1960. Eu creio que Samuel Câmara não era nem nascido ainda, ele é mais novo do que eu. E hoje nós vemos o que está acontecendo, sendo cobrado o mundo todo falando sobre essa festa pagã. Ídolos, imagens, esculturas. Tudo bem, cada um com sua escultura no seu conta, mas era para essa festividade ser feita cada um no seu devido lugar. Não era para escolher um templo consagrado por Deus para fazer isso. Eu comparo, tipo hoje, a Consciência Negra. Dia 20, hoje, que é comemorado a Consciência Negra. Consciência Negra tem poucos anos, tem 14 anos só que foi oficializado. Nós vemos que desde muito tempo os escravos vêm sofrendo. Nós sabemos que tudo foi dedicado mais ao rei, ao Zumbi, do Quilombo dos Palmares.
um negro que lutou muito no século XVI para conseguir sua liberdade, foi traído pelas próprias pessoas com quem ele lidava, que o mataram, entregaram ele. Hoje, infelizmente, nós, como eu estava vendo o testemunho daquele cantor, Renato Subs, que cantou a música que eu vou regravar, que já faleceu pela Covid, ele frequentou todas quase as denominações e se entristeceu de ver as denominações, cada uma que promete uma coisa e na hora H não é. É muito triste. É muito triste nós falamos hoje de ser cristão, seguidor de Cristo. Você se dedica tanto a um templo, a um sistema, a uma denominação e começa a acontecer essas coisas. Você não sabe para onde correr. Tem que aguentar? Até quando? Não sei. Eu estou falando isso, não é da minha própria pessoa, mas sim que eu estou sendo cobrado muito. Eu me sinto triste. As pessoas não se sentem. Os poderios, os que têm os poderes, que têm autoridade, não se sentem, porque ele vive num mundo diferente do nosso. Eu me sinto triste das pessoas chegar. Cadê a sua Assembleia de Deus, que era fundada por Daniel Berg e Gunnar Wink em 1911, e hoje está nessas situações. É espetáculo, é show e outras coisas. Infelizmente eu, que trabalho na música como cantor evangélico, tenho que falar isso para você. Pedir desculpa a vocês por tudo isso que está acontecendo. Não por mim, mas eu peço desculpa pela Assembleia de Deus, que ela não tem culpa do que está acontecendo. Infelizmente é isso. Vamos vigiar mais, vamos ver o que a gente faz. Se eu auto-observar antes de acontecer o que está acontecendo, porque depois é tarde, muito tarde. Depois que o óleo é derramado, você não consegue mais salvar aquele óleo. Infelizmente é nós auto-vigiar. Está cheio, onde você abre a internet você vê pastores colocando em pauta, é isso, e com razão. O que é que eu posso falar? Nada. Está acontecendo o que Davi, como é que Salomão deixou que acontecer no palácio, no templo de Salomão. Colocar outros ídolos, outras imagens, escultura, idolatrar outros deuses que não era Deus, deixar acontecer as coisas. Eu digo, nós estamos ficando velho, mas não fique besta, fique mais vivido. Sempre te vê na Bíblia que os anciões eram o primeiro lugar. Todo o conselho que vinha era dos anciões. E hoje a pessoa está ficando velha, está fazendo besteira. Meu Deus. Pastor Felipe Barbudo, que eu estou conseguindo já me levantar aos poucos, andar. Depois desse acidente, graças a Deus, estou bem. Na presença de Deus. Nem que eu não esteja, mas é tanto influenciado pelas minhas denominações, mas eu estou influenciado pela palavra de Deus. O que vai me tirar da presença de Deus? Não é denominações, não é credo, religião, cultura, não. Nada. Eu e Deus, Deus e eu. Ele que vai me salvar. Que a paz do Senhor esteja com vocês nesta quinta-feira, dia da Consciência Negra. Estarei colocando aí uma para vocês verem como começou a Consciência Negra. E sempre falando, perdoa Brasil, perdoa mundo, pelo que aconteceu na Assembleia de Deus no centenário. Perdoa. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Olha aí, meu pequeno estúdio, meu telefone só pega, tá pegando a parte frontal, mas não aparece muito bem como a parte de trás, né? Eu peço perdão a vocês, que brevemente Deus estará me dando um celular que eu possa trazer a palavra de Deus, trazer as bênçãos como Deus quer que aconteça. Fico na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pastor Barbudo, Deus abençoe.